Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 9 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2024 traz como tema Maturidade Cristã. O comentarista da revista é o pastor Misael da Luz Souza. Já eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 9, Maturidade em meio ao sincretismo religioso. Para compreendermos o sincretismo religioso no Brasil, temos que recordar os personagens presentes no período de sua colonização, passando pelos portugueses, os indígenas que já habitavam no Brasil e, posteriormente, os africanos que vieram como escravos. Nesta lição, iremos destacar a devida posição do verdadeiro servo de Deus em meio a essa mistura de povos e religiões tão presentes em nossa nação. O perigo do sincretismo. O que é sincretismo religioso? Etimologicamente, a palavra sincretismo, no sentido religioso, significa a mistura de diferentes doutrinas religiosas. O Brasil é um país miscigenado, culturalmente e religiosamente falando, pois temos expressões religiosas como a pagelança indígena, o catolicismo português e espanhol, o kardecismo francês, cultos afros, e com o advento da globalização, temos observado o avanço do sincretismo religioso em nosso país. Reuniões com os principais líderes religiosos de todas as religiões têm se tornado cada dia mais comum no meio político, religioso, abrindo um caminho que vai do ecumenismo para o sincretismo religioso. Cuidado com as alianças. É comum encontrarmos nas Escrituras Deus definindo Israel como povo seu e orientando a não ter alianças com nações pagãs, pois o evangelho não precisa de complemento. E se porventura nos for apresentado outro evangelho, que o mesmo seja amaldiçoado e rejeitado, diz Paulo lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 a 11. Por este motivo, não podemos aceitar alianças com doutrinas adversas à palavra de Deus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O falso discurso de união. Existe um falso discurso presente no sincretismo religioso. Ele se nos apresenta como aparência de união, aceitação, tolerância e de camaradagem. Porém, temos que ficar alerta, pois nosso inimigo se transfigura em anjo de luz. A Bíblia Sagrada também nos alerta: não há comunhão entre a luz e as trevas. É claro, temos que amar a todos, sem distinção de pessoas ou religiões, desejando que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Porém, não devemos nos unir às suas práticas sincréticas, e sim edificar nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, pois se assim o fizermos, as armadilhas das falsas doutrinas não nos derrubarão. Como lidar com a diversidade religiosa? Não entrar em vãs discussões. A palavra de Deus nos orienta a pregar o evangelho, mas também nos instrui a não entrarmos em contendas, pois o Senhor tratará com os tais que rejeitam o evangelho da paz. Avancemos, gerando frutos que demonstrem que Cristo está em nós. Sejamos luz em meio às trevas, buscando a devida sabedoria para trazermos essas pessoas ao verdadeiro conhecimento da verdade. Quando não pudermos falar, deixemos que vejam Cristo através do nosso testemunho pessoal. O testemunho que damos de Cristo é uma ferramenta eficaz para atrair almas para Ele. Conviver, mas não concordar. A convivência com a diversidade religiosa é inevitável, seja no trabalho, na escola ou até mesmo no meio familiar. Temos que amar essas pessoas sem distinção, porém sem concordar com as suas ideologias sincretistas. Como já foi dito, o evangelho não precisa de complemento. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede,
dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas de fogo sobre a sua cabeça. Romanos capítulo 12, versículo 20. Não podemos nos deixar influenciar, mas sim empunhar o escudo da fé para apagar todos os dardos do inimigo que vierem em nossa direção. Ser para convencer. O grande diferencial do Evangelho em relação às outras religiões não deve estar somente no campo ideológico, pois a maioria das religiões afirma apregoar o bem, mas as palavras, por mais belas e expressivas que sejam, não passam de palavras. Contudo, o maior diferencial do Evangelho está na evidência de uma nova vida em Cristo Jesus, exteriorizada pela presença de um bom testemunho e somada a uma presença visível dos frutos do Espírito Santo. É esse diferencial que levará outras pessoas a entregar suas vidas a Cristo Jesus. O verdadeiro Evangelho, a luz e trevas. A Bíblia nos chama de luz. Porém, se esta não brilhar, não tem serventia alguma. Nossa vida deve refletir a luz de Jesus Cristo e iluminar aos que ainda estão em trevas, pois não há comunhão entre luz e trevas, e nem meio termo entre os dois. Devemos iluminar, não dando lugar para as dúvidas e misturas doutrinárias, que contrariam o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus é a verdade, sua igreja está fundamentada nesta verdade. Nem tudo que reluz é ouro. Não podemos nos deixar nos levar pelas aparências, pois elas muitas vezes enganam. À primeira vista, o sincretismo pode parecer algo bom e sensato. Assim como Ló, que foi levado pela aparência e escolheu habitar nas campinas do Jordão. Ou como Sansão, que escolheu uma mulher que lhe agradou os olhos. Essas escolhas, apenas pela aparência, levaram esses dois personagens bíblicos à ruína. As consequências lhes foram desastrosas. A Bíblia Sagrada é categórica. A noiva, que é a igreja, só tem um noivo, que é Jesus Cristo. Sejamos igreja imaculada e ataviada para o grande encontro com o noivo. Característica do verdadeiro evangelho. Em português, a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Infelizmente, muitas igrejas têm substituído o evangelho do reino por misticismos, barganha, ritos e antropocentrismos, os quais diferem do evangelho genuíno, que é transparente, simples e poderoso para transformar vidas. Este evangelho não entra em promoção, não tem Black Friday e tem por características o arrependimento, o perdão, a renúncia, a fé e a santificação. Podemos concluir que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de nossas vidas e que não precisamos de alianças oferecidas pelo sincretismo religioso, pois não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Que prossigamos rumo ao alvo com os pés firmados na rocha eterna que é Jesus Cristo e agindo com sabedoria e maturidade diante da diversidade religiosa. Que reflitamos a luz de Jesus Cristo em nossas vidas para que os pecadores sejam alcançados pelo evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 9. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.